A casa da minha avó. Resumindo muita parte da história e só deixando os relatos, em 2018 ou 2019 eu me mudei por um tempo para a casa da minha avó com a minha família até a nossa casa reformar. E nesse meio tempo que morei lá, aconteceram coisas que nunca aconteceram comigo antes. E não só comigo mas também com a minha mãe. Então bora, né? A casa da minha avó é dividida em 3 andares. O primeiro tinha a entrada, sala, cozinha, banheiro e escada que tinha um murinho na frente do começo dela. O segundo andar tinha o banheiro que tinha 2 janelinhas em cima que dava para o terceiro andar. O quarto da minha avó, a varanda, o quarto de hóspedes e a escada para o terceiro andar. O terceiro andar e tinha uma área que a gente faz churrasco. Uma sala vazia que normalmente colocam cadeiras. Uma quartinho com coisas usadas e guardadas e o banheiro. A casa em si era totalmente normal, mas a energia daquela casa era pesadíssima. E eu tinha pesadelos recorrentes lá. O homem de chapéu. A primeira coisa que ocorreu comigo na casa foi que toda noite, eu vi uma sombra de um homem de chapéu na porta. E eu sempre ficava parado, e ela não sumia. E eu acabava dormindo e até hoje não sei o que era tal coisa. Mas eu percebi vendo os relatos do Reddit que esse homem de chapéu é um caso recorrente de diversas pessoas. E eu acho isso muito estranho. A sombra. Na descrição da casa eu disse que havia um murinho em frente à escada do primeiro andar e infelizmente toda vez que eu olhava para o murinho, uma sombra de uma pessoa se escondia atrás do muro. E sempre que eu ia conferir não tinha nada. E realmente todo dia eu via essa coisa. Mas teve um momento que simplesmente sumiu. E eu também não tenho explicações sobre isso. O choro. Esse é o relato que aconteceu com a minha mãe. E ela diz ter escutado um choro de bebê no terceiro andar e poucos dias antes eu havia escutado passos fortes no terceiro andar. Como se alguém com uma bota tivesse entrado e estava andando para algum lugar. E o que dá mais medo disso tudo é que, eu não citei, mas no terceiro andar tem 2 entradas. Uma na parede que é o meio que um armazém. E um mini compartimento em cima da porta do terceiro andar. E esses lugares servem muito bem de esconderijo então, será. O demônio e as paralisias. Outra coisa recorrente que também acontecia na casa era eu e outros membros terem a infame paralisia do sono, que é um fenômeno que eu mais odeio em todo o corpo, pois na maioria das vezes tem algo péssimo no quarto me encarando. E uma certa vez eu estava tendo mais uma dose de paralisia, e simplesmente do nada um demônio começou a se materializar em cima de mim. Mas o único problema é que, eu estava tendo um pesadelo e a escapatória tinha sido acordar, mas a paralisia começou e isso se materializou em cima de mim e a única escapatória foi continuar no pesadelo e tentar acordar de novo, e dessa vez com êxito. Depois do ocorrido eu tive apenas uma paralisia do sono que foi anos depois, e eu acho isso muito estranho pois é como se fosse um último aviso de que talvez, ele estivesse ali. Depois de tudo isso eu nunca mais tive nada muito estranho ocorrendo comigo mais. A única coisa que me aconteceu foi que quando eu me mudei para minha nova e atual casa, eu tive uma série de pesadelos com a casa antes de nós estar lá. E os pesadelos tinham a antiga dona da casa e uma garota. Mas depois de 3 pesadelos que se finalizavam, eu só tive uma paralisia do sono anos depois e pesadelos bestas. Mas é isso. Muito obrigado por ler e tenha uma ótima manhã, tarde, noite. Algo está acontecendo no meu quarto. Desde 2007, eu avisto esferas luminosas na minha janela. Eu moro em um prédio, e desde então, elas aparecem de vez em quando. Uma vez, já apareceu essa esfera no térreo em uma velocidade absurdamente rápida. Eu já visti umas 5 vezes essas esferas, sendo que 3 delas tinham uma cor prateada e as últimas 2 eram alaranjadas e apareceram no meu quarto. A primeira vez que a luz alaranjada apareceu foi em setembro de 2019 por volta das 23h30. Eu tinha um celular J7 Neo na época. Eu estava vendo o canal O Caldeirão Furado. Minha cama ficava encostada na parede a 1 metro de distância da janela que estava aberta com as cortinas também abertas. De repente, passa direto uma luz alaranjada muito rápida a uns 10 centímetros do lado de fora da janela. Eu lembro que depois que essa luz passou, a tela do meu celular começou a aparecer chuviscos como uma televisão a tubo, como se ela deixasse de ser programada. No dia 8 de novembro desse ano, eu tinha uma entrevista de emprego na Marinha. Resolvi dormir um pouco mais cedo e eu não estava conseguindo dormir. Toda vez que eu tentava, eu ficava incomodando com alguma coisa. Umas 2h50 da manhã, eu ainda estava incomodado e sem sono. De repente eu ouvi minha porta batendo. Levantei na hora, liguei a luz do quarto e forcei a porta por um tempo.
De manhã, eu perguntei pro meu pai se ele bateu na minha porta e ele disse que nem passou por perto e ele é o único que mora aqui comigo. Foi a última vez que aconteceu algo assim. Santa não vai rolar cadeira. Rainha, tu vai tomar madeira. Deixa de tamanzinha até já vai. Eu quero quebrar tua espinha e deixar tuas penas parar. Enquanto eu chuto no rolo na minha mina rida pra cá. E você chora em desespero pedindo pra ir pra casa. Eu tô ficando emotivo, tá caindo até uma loja.